paz, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Temos o privilégio de nos reunir diante da presença do Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Isso para nós é motivo de grande alegria. Sinta-se, portanto, acolhida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor e começaremos com um prelúdio interpretado pela pianista e organista Gisele Santana. Feche os olhos, vamos falar com Deus em oração neste momento. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos em te servir, Senhor, pois és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a tua majestade, tu que és cheio de glória e poder. Por isso te cantamos louvores, por isso te bendizemos o nome. Recebe o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Era esse o apelo do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6 do seu livro. Este é o motivo do canto do coro Aidéia Moraes, obra de J.V. Roberts, nas vozes do coro, com a participação especialíssima da solista soprano Cíntia Fortunato, que é membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e artista do coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro também, com acompanhamento da nossa organista Gisele Santana. Acolhamos o canto do coral e a mensagem que por meio dele é anunciada aos nossos corações.
Convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando as páginas do Antigo Testamento, particularmente do livro dos Salmos. Vamos hoje ao Salmo de número 37. Vamos ler uma porção deste Salmo, esta que está compreendida entre os versículos de número 1 e 9. Estamos juntos no livro dos Salmos, no Salmo de número 37, lendo o trecho que vai do versículo 1 ao versículo 9, onde se diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler nos chama a confiar no Senhor e procurar fazer o bem. O nosso Deus Todo-Poderoso tem cuidado de mim e de você. E apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Ele tem nos estendido a mão e tem nos perdoado o nosso pecado. Por isso eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confesse os pecados a Deus e peça perdão neste momento. Santo Deus, eterno Pai, nos dirigimos ao Teu trono de graça, Senhor, para pedir que, mais uma vez, hajas com bondade nas nossas vidas. Reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Por isso, nesse momento, te clamamos, ajuda-nos, Senhor. Apaga as nossas transgressões. Limpa-nos, Pai. Não queremos viver em pecado. Tampouco queremos fazer a nossa própria vontade. Queremos fazer a Tua. Sabemos das nossas falhas. O Teu Espírito tem nos mostrado. E nós te agradecemos por isso. Te louvamos também, Senhor, porque junto com a certeza de que falhamos, vem também a certeza de que o Senhor ouve a nossa petição e derrama sobre nós o Teu perdão. Te agradecemos, Senhor, pelo perdão recebido. Te suplicamos ainda pelos Teus filhos, Senhor Deus, que têm enfrentado dificuldades, que têm passado pelas tormentas da vida, que têm enfrentado, Senhor Deus, as intempéries do nosso tempo, que tem estado, Senhor Deus, em leitos de hospital, vivenciando, Senhor Deus, dificuldades financeiras, sentimentais, familiares, emocionais. Todos nós, Senhor Deus, precisamos de Ti. Por isso te rogamos, estende-nos a mão. Ajuda-nos, Senhor Deus. Essa é a nossa súplica. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Dai louvores ao Senhor. A isto nos conclama o coro Aidea Moraes, com obra de Wolfgang Amadeus Mozart, nas vozes do coro, contando com a participação especialíssima da soprano Cíntia Fortunato, mais uma vez, e com o acompanhamento da nossa querida organista Gisele Santana. Acompanhemos o canto do coral, façamo-lo em espírito de adoração e louvor a Deus.
palavra do Senhor diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que devemos fazer, eu e você, confiar plenamente em Deus, entregar a Ele os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo que temos pensado para a nossa vida e confiar que é Ele quem cuida de nós. Desta forma, nós cumprimos a vontade do Senhor e recebemos das suas bondosas mãos as mais ricas bênçãos. Vale a pena caminhar com esse Deus, vale a pena viver completamente voltado à expansão do seu reino. Fazemos isso de muitas maneiras, com o nosso tempo, com os nossos dons, mas também através dos nossos recursos, fazendo ofertas e dízimos ao gasofilácio, para que assim o reino do Senhor seja expandido nesse lugar onde Deus colocou a nossa querida e amada Igreja Presbiteriana de Copacabana. Quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com Deus nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelas nossas ofertas e os nossos dízimos, consagrando também dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Senhor, nós nos alegramos em Te servir e em estar diante da Tua face. Sabemos que tudo que temos, tudo que somos, vem das Tuas bondosas mãos. E nos alegra saber que o Senhor nos dá a alegria de participar do Seu reino, com as nossas capacidades e dons e também com os nossos recursos. Por isso, Senhor Deus, nós Te dedicamos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos essa oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando o Saltério, o livro dos Salmos. Estamos visitando agora o Salmo de número 90. Eu convido você a encontrar na sua Bíblia, se tiver uma Bíblia consigo, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nele o Salmo de número 90, onde abriremos juntos no versículo de número 12. Este é o texto que servirá de base à nossa meditação. Estamos juntos no livro dos Salmos, no Salmo de número 90, no versículo 12. Leiamos o que diz o salmista, o que nos fala esta porção da palavra de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu vou repetir, é um texto curto. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Acabamos de completar um tempo festivo, o mês de setembro é um mês celebrativo para a Igreja de Copacabana, que comemora nele o seu aniversário. 112 anos celebramos desta última vez, são 112 anos de bênçãos, de experiências com Deus, uma história significativa e que nos convida a apreciar. E isso nós fizemos de diferentes maneiras, mas nunca nos cansaremos de fazê-lo, pois reconhecemos nessa história um verdadeiro manancial de lições importantíssimas. Aliás, este exercício de olhar a própria história, de refletir sobre ela, é algo que nos enseja também o salmista por meio da palavra que lemos e que eu gostaria de examinar com você hoje com um pouco mais de vagar e de atenção aos detalhes. Estamos falando de um texto muito conciso, apenas um único versículo que traz quase que uma fórmula mnemônica, ele é muito fácil de memorizar e que nem sempre lemos com a atenção devida aos seus detalhes. Esta é uma palavra muito compacta e que guarda dentro de si muito conteúdo. Vamos, portanto, destrinchar o texto um pouco e tentar acessar esse conteúdo que está guardado nas suas entrelinhas. Veja, a palavra que lemos é uma petição, ela é formulada nos termos de um pedido que o salmista dirige a Deus. O salmista deseja que Deus lhe ensine algo.
algo que, por certo, ele não seria capaz de aprender de outra forma, seja através de livros, seja através de esforço pessoal, seja através de professores. O salmista invoca o poder do próprio Deus para que processe nele esse aprendizado, para que lhe ministre esse ensino. E faz essa petição movido por um desejo que ele aqui anuncia de forma muito precisa, na medida em que a poesia nos permite ser assim, precisos. Ora, ele deseja alcançar sabedoria. Ensina-nos, diz ele, para que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, ensina-nos para que nos tornemos sábios. Ora, nós vamos investigar esta petição, a sua motivação e as suas implicações. E para tanto nós precisamos nos fazer algumas perguntas e nos propor algumas respostas para as mesmas. A primeira delas é: o que é sabedoria? O salmista deseja tornar-se sábio, e o sábio, por assim dizer, é aquele que detém a sabedoria. Mas sabermos o que é sabedoria será decisivo para compreendermos esta proposição. Sabedoria, segundo a perspectiva do povo da Bíblia, é algo que não está atrelado à erudição, a alguém que vai se tornando detentor de muito conhecimento, de muita informação, ou por assim dizer, de muitos saberes. Sabedoria, na perspectiva bíblica, está atrelado a, digamos, arte de bem viver, de saber viver a vida, extrair dela o que de melhor ela tem para oferecer e acrescentar-lhe, a título de contribuição pessoal, o que de melhor se tem para dar. Aquele que sabe colocar na vida e tirar dela o que de melhor há é alguém sábio. Ora, segundo os próprios escritos bíblicos, e em particular aqueles que vinculamos à chamada literatura sapiencial ou de sabedoria, o princípio fundamental da sabedoria está no temor a Deus. O temor a Deus pode ser compreendido de diferentes maneiras, mas, grosso modo, ele remeterá sempre a uma noção clara de quem Deus é e de quem nós somos, ou mais, de quem nós somos diante dele. Em linhas gerais, Deus é o Todo-Poderoso e nós somos de todo impotentes. Deus é perfeito e nós terrivelmente falhos. Ele é santo, ou, para ser mais bíblico ainda, santo, santo, santo. E nós somos pecadores. Ele é aquele que tudo sabe, o onisciente. E nós só conhecemos aquilo que conseguimos conhecer de forma muito parcial e insuficiente. Ele é eterno, nós somos mortais. Ele habita o mais alto dos céus e nós, aqui na terra, muitas vezes habitamos o mais profundo dos abismos. Ora, se formos prosseguir nestas comparações, o faremos ad infinitum, sem jamais chegarmos a termo, porque Deus é o sumo alter, é o supremo outro, tão fundamentalmente distinto de nós quanto possamos conceber esta noção e até mais. E ter a plena clareza acerca desta distância que nos separa dele, acerca destas diferenças que guardamos em relação a ele, é o fundamento do temor.
Se nós sabemos que Ele é Senhor e nós servos, que Ele está acima e nós debaixo, já estamos assimilando o fundamento desta noção que deve regular as nossas condutas, que deve servir de baliza moral para todo o nosso comportamento, sejam nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos. Tudo isto estará subordinado a este grande prisma que nos permitirá enxergar a realidade com clareza, situando cada coisa no lugar que lhe é devido e valorando-as adequadamente também. Ora, o salmista deseja encontrar a bendita sabedoria, cujo fundamento está no temor a Deus, e deseja ver o seu coração cheio dela. Ele diz, para que alcancemos coração sábio. O coração para nós, homens e mulheres pós-modernos do século XXI, é um símbolo dos nossos afetos e não por acaso os enamorados costumam trocar mensagens onde os corações estão sempre presentes. Mas para a antropologia do homem bíblico e particularmente do Antigo Testamento, a coisa se afigura ligeiramente diferente. O coração era tido por morada dos pensamentos, e o que o salmista deseja é, portanto, pensamentos sábios, uma percepção sábia acerca de si e da realidade que o envolve, uma percepção calcada no temor a Deus e que por si mesmo ele se vê incapaz de alcançar. Por isto faz a sua petição, rogando a Deus que lhe permita alcançar este coração dotado de sabedoria. Por meio do quê? De uma habilidade que ele ainda não possui. Ele diz, ensina-nos a contar. Ora, num primeiro olhar desatento e incauto, poderíamos julgar tratar-se isto de mera questão aritmética, coisa concernente ao domínio da matemática. O salmista quer fazer uma conta. E que conta seria essa que ele não consegue realizar de per si e carece da intervenção divina? Ele diz, a conta dos seus próprios dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Assim fala na sua petição. Ora, contar os dias não pode ser uma coisa tão difícil assim, desde que tenhamos um calendário e saibamos o dia de nosso nascimento, vamos somando os dias que se sucedem até termos um total. Parece coisa até bastante elementar, um conhecimento sequer ginasiano, mas não se trata de questão meramente matemática, não é conteúdo da aritmética que o salmista está colocando diante de Deus. O que ele intenta é algo bastante diverso disto. Ele deseja ter a capacidade de enxergar a sua própria história a partir deste prisma a que fizemos menção anteriormente. E foi por isso que me propus a ler o texto desde o fim para o começo. O que ele pretende é olhar para a sua trajetória de vida e, nesse exercício, conta também com a participação do seu povo, porque é um povo que está em relação com o seu mesmo Deus. O que ele deseja é olhar para esta trajetória e reconhecer nela as marcas inconfundíveis da ação divina. O salmista deseja olhar e examinar a sua trajetória como quem faz dela um balanço e vai percebendo quantas vezes Deus agiu ali e manifestou em seu favor e em favor do seu povo o seu poder, a sua maravilhosa e excelsa graça, a sua misericórdia. Ora,
quem seria capaz efetivamente de fazê-lo? Há um cântico que, quando entoado, parece zombar de nós em nossa limitação. Ele diz assim: quantas bênçãos, dize-a, quantas são. É como que um desafio. Quem de nós seria realmente capaz de contabilizar as bênçãos de Deus? O Evangelho de João nos dirá que elas são tão abundantes que não caberiam sequer em todos os livros do mundo. Afinal, como nos ensinou o próprio Senhor Jesus, o nosso Deus é aquele que criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e desde então nunca mais parou de trabalhar em favor dos seus. O salmista formula esta noção em outros termos, dizendo que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Salmo de número 121. Ora, o que o salmista pretende, portanto, não é desenvolver esta habilidade a fim de executar esta conta com rigor, pois sabe que a grandeza de Deus e de seu agir em muito excede as nossas parcas capacidades. Mas o que ele pretende é que Deus mesmo, no agir do seu Espírito, habilite os seus olhos para perceberem a realidade como um grande favor, como uma enorme benesse, como uma dádiva divina. O que ele deseja é ser capaz de enxergar a sua vida como um presente que é. Não é tão difícil fazê-lo quando vivemos dias bons, aprazíveis, quando nos vemos mergulhados em deleites e prazeres, mas, sobretudo, quando chegam os dias maus, quando a vida vai se tornando cada vez mais difícil, quando as dificuldades que a vida nos impõe se agravam, quando nos vemos cumulados de dias e a saúde já escasseia, o vigor já nos faltam, as dores se multiplicam, sobretudo aí, esse olhar se fará necessário. A tradição judaica atribuiu a autoria deste salmo, o salmo de número 90, ao patriarca Moisés. E quando nós fazemos a leitura deste salmo, temos a impressão de que o seu autor é alguém já bastante idoso, avançado em dias, que tem uma idade bastante avançada e que já experimenta em si o fardo dos seus muitos anos. Ele fala no versículo de número 10 do que acontece quando passamos a casa dos 70, quando passamos a casa dos 80 anos. Ele diz que quando isto se dá, acumulam-se a canseira, o enfado, e tudo vai passando e se esvaindo muito rapidamente. E é sobretudo nesse momento, quando as coisas já não são tão agradáveis, quando a experiência de viver se torna particularmente difícil, que mais do que nunca precisaremos desenvolver esse olhar. Um olhar que por nós mesmos não somos capazes de desenvolver, mas que Deus nos concede e por meio dele nos faz tão bem, pois um olhar luminoso torna luminosa a própria experiência de viver, nos habilita a um coração agradecido. E só mesmo um coração agradecido é capaz de olhar para a realidade de forma adequada, percebendo como a vida é um sobejo e infindável motivo para o nosso regozijo e para que agradeçamos ao Deus, que é o autor, o doador e o mantenedor da vida mesmo.
que hoje tenhamos esta alegria de, tocados pela graça divina, iluminados com a luz bendita que do seu Espírito promana, nos vejamos aptos a perceber o modo gracioso com que Deus tem agido em favor de nós. E que isso nos faça mais leves, nos torne mais luminosa a experiência de existir e nos encha o coração de gratidão que transborda pelos nossos lábios na forma de louvor. Para a glória do Todo-Poderoso, para a nossa imensa alegria. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos. Assim nos conclama o salmista por ocasião do Salmo de número 100. Assim nos conclama o coro Aidea Moraes. Salmo 100 é obra de Franz Schubert, nas vozes do coro, com a participação dos solistas, soprano Cíntia Fortunato e tenor, o candidato Daniel Schmidt, com o acompanhamento da nossa organista Gisele Santana. Glorifiquemos a Deus nas vozes do nosso coro. Sua fidelidade perdura de geração em Na última segunda-feira, dia 29 de setembro, o Presbitério do Rio de Janeiro deu curso à sua segunda reunião extraordinária do corrente Ano Conciliário. Tive a alegria de fazer-me presente ali, presidindo a sessão na companhia dos nossos irmãos, dentre os quais contam-se naturalmente o reverendo Euler Clayton, nosso pastor auxiliar e membro do concílio, e o presbítero
Paulo Mendes, que é o vice-presidente do nosso concílio e também membro da comissão executiva do presbitério. E dentre outros itens da pauta, tratamos da apresentação e do exame do nosso querido irmão, o aspirante Daniel Schmidt, que foi devidamente aprovado e admitido à jurisdição do presbitério na condição de candidato ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos e foi encaminhado para a matrícula no nosso seminário, o Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, aqui do Rio de Janeiro, onde deverá iniciar a sua formação em teologia como preceitor as nossas leis. São passos significativos na trajetória deste irmão que tem sentido no coração o chamado divino para o exercício do pastorado e que vai, assim, se preparando, se capacitando consoante tudo aquilo que nos é exigido para o bom cumprimento de nossa missão. A família Igreja Presbiteriana de Copacabana se sente feliz com mais esse passo dado na trajetória deste filho seu. Agradece a Deus por mais esse momento e roga o renovo do favor divino para que o Daniel continue tendo grandes êxitos na sua jornada e para que estes sirvam sempre à glória do Todo-Poderoso e a bênção de muitos. E na última sexta-feira, dia 3 de outubro, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana, completou mais um ano na sua preciosa história enquanto sociedade organizada e operante aqui no seio desta igreja local. A SAF Copacabana já conta com 112 anos de vida organizada e profícua, sendo tremendamente abençoada por Deus e abençoando a muitos também. E neste domingo, dia 5 de outubro de 2025, no culto matutino presencial, às 10 horas e 30 minutos, nós teremos um momento para orarmos com as nossas valorosas auxiliadoras, agradecendo a Deus por tudo aquilo que em suas vidas podemos reconhecer como sinal do favor divino e rogando ao Todo-Poderoso que siga abençoando-as e conduzindo-as como Ele mesmo quer, para que a sua vontade boa, perfeita e agradável siga cumprindo-se aqui. Venha participar conosco deste momento e dividir com a gente essa hora preciosa de comunhão. Eu estarei aqui esperando por você. E neste mesmo domingo, dia 5 de outubro de 2025, também na celebração matutina, às 10 horas e 30 minutos, presencial, aqui no santuário, nós vamos partilhar a ceia do Senhor, vamos comungar no pão e no cálice e receber das mãos divinas toda a sorte de bens espirituais. A sua presença será preciosa para os nossos corações, portanto, venha estar com a gente e dividir essa hora bendita conosco também. Estaremos aqui ao redor da mesa santa e Deus mesmo, através deste meio de graça, irá nos nutrir, não meramente na carne mortal, mas sobretudo na fé viva que habita os nossos corações. Esteja conosco e participe. Quero te convidar a fechar os olhos para orarmos juntos a prece do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.